A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui com uma missão e eu quero ler um texto bíblico da palavra de Deus no livro de Romanos 12, versículo 13, que diz assim, compartilhai as vossas necessidades com os santos. Sempre que a gente tem uma necessidade, a gente comunica com os santos. E esse é um princípio bíblico. A Bíblia diz no livro de Salmos 41, aquele que atende ao necessitado, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o restaurará do seu leito de enfermidade. Bem, eu estou aqui com uma família, mãe e filho. Eu quero compartilhar com vocês uma história um pouco longa, mas nós vamos sintetizar o máximo possível para que vocês possam entender um projeto que Deus colocou no meu coração para estar atendendo uma necessidade. Se você é mãe e de repente tem filhos, essa transmissão, este vídeo, pode fazer você também ser abençoado de alguma forma e mais que isso, ter os seus filhos abençoados. A irmã Sirlene, ela é a mãe do Boleslau Júnior. Eu já conheço a irmã Sirlene há pelo menos uns 20 anos, aproximadamente, mais precisamente uns 19 anos. Já temos uma história de ministério juntos, da igreja onde eu fui pastor. Eu estive acompanhando desde o início do ministério do esposo dela, o pastor Boleslau, que é pai do Boleslau Júnior. E o pastor Boleslau, ele foi um grande homem de Deus, prestou um serviço muito grande para o reino. E a memória que eu tenho do pastor Boleslau é de um homem digno, um homem extremamente honesto, íntegro. E eu lembro que ele vinha fazer campanhas de longe, de bicicleta. No começo ele vinha aqui fazer campanhas na igreja onde eu pastoreava em Guarapuava, isso em 2001 e 2002, e ele não media esforços algum para o reino de Deus, mas aprove ao Senhor, como diz a Bíblia, preciosa aos olhos do Senhor, precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Aprove ao Senhor, eu não me lembro exatamente, foi 2005, Sirlene? 2004. 2004, Deus recolheu e tomou o pastor Boleslau para o reino dos céus. E hoje ele está nos braços do Senhor. Nesse tempo, o Boleslau Júnior estava com quantos anos? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E eu quero contar essa história e depois eu vou falar por que estamos falando dessa história. A paz do Senhor, irmã Sirlene. Paz do Senhor, pastor Alexandre. A paz do Senhor, Boleslau. Paz do Senhor, pastor. Irmã Sirlene, nós já temos uma longa história de conhecimento. Já fui seu pastor há quase 20 anos atrás. E acompanhei a trajetória. Acho que quando seu esposo estava doente, esteve doente, eu estava em Curitiba, né? Sim, o senhor estava em Curitiba. Ele faleceu do quê? Infarto fulminante. Infarto fulminante. Então ele teve aí um infarto fulminante e faleceu. Nessa época, o Boleslau Júnior estava com 1 ano. 1 ano e 6 meses. O que passou na sua cabeça a partir desse momento? A princípio foi bem difícil, porque o Boleslau vivia no hospital. O Boleslau tem uma síndrome Poland, e por conta dessa síndrome ele vivia todo mês no hospital e tinha meses que 2 vezes por mês. Foi bem difícil porque o médico também não garantiu a vida do Boleslau. Então foi momentos assim muito difíceis, momentos desesperadores, porque o médico falou que o Boleslau nunca ia sentar e nunca ia andar por conta da síndrome. Então era bem difícil. É síndrome do quê? Síndrome Poland. O que essa síndrome faz? Ela é o quê? Ela atrofia. No caso do Boleslau, atrofiou o lado direito, ele não tem o pulmão direito, as costelas, de um lado ele tem uma quantidade de costelas, do outro outra. Então ele não tem o pulmão direito e tem também falha nas costelas. Sim. E nos músculos. E nos músculos também. E pelo médico ele não ia andar. E não ia sentar também. E não ia sentar. E não ia viver. E não ia viver. Seria curto o tempo de vida dele. E aí, de repente, você creu, como você tem uma fé sobrenatural, você creu e está aí o Boleslau.
Sim, quando o médico me falou que ele não ia sentar e não ia andar, como ele chorava muito, eu falei, doutor, Deus não me falou isso. O que, que eu posso fazer para amenizar a situação do Boleslau? Aí começamos com fisioterapia. Na época a gente não sabia que era síndrome Poland. A gente foi saber a síndrome quando ele estava já com 13, 14 anos. E nesse tempo que o médico diagnosticou, você começou a fazer algum tratamento? Sim, ele fazia bastante fisioterapia, bastante remédios, bastante tratamento e também muita oração. E o que que dá, qual é o sintoma? Dava falta de ar, fadiga, alguma coisa? Isso. Tudo envolvendo o sistema respiratório. Tudo que envolve o sistema respiratório. Mas você sempre apostou que Deus iria fazer um milagre, era o filho. E qual é a mãe que não aposta no filho, né? E nesse tempo, qual foi o sonho que surgiu com relação a você e o Boleslau Júnior? A princípio, quando ele era pequenininho, o pai dele se foi com aquele sonho que ele fosse pastor. Aham. O sonho da gente é que ele ia ser pastor. Sim. E ele sempre indo para o hospital, eu falava para ele, olha, você vai ser pastor, você precisa andar. Ele sentou com 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses, sentou. Ele sentou. E quase 3 anos ele começou a andar. E eu falava para ele, a primeira vez que ele começou a andar, eu falava, você precisa andar, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Vamos, você precisa caminhar. E aí ele andou e o sonho era esse. As idas e vindas para o hospital, quando ele tinha 4 anos, ele foi para a UTI. E o médico não garantiu a vida dele. E eu fiquei pensando o que eu iria fazer sem esposo e sem ele. Pensei, puxa, a cidade não brilhou para mim. Eu vou cuidar dos idosos lá na Fundação Reviver. Foi esse o propósito que eu fiz. Porque o médico falou que ele não ia amanhecer vivo. Aí eu pensei, não tenho o que fazer, eu não pretendia sonhar mais. A verdade é essa. E o médico voltou de manhã e falou assim, mãe, vai ser doutor, vai ser médico. Um médico falou. Uhum. Começou a respirar. Eu falei, vai ser pastor. Ele disse, vai ser doutor. E quando nós saímos do hospital, o Boleslau queria vestir roupa branca, igual o médico. Eu mandei fazer uma roupinha branca para ele, um jaleco. Passei numa loja de brinquedos, comprei uma malinha de médico. E ele começou a brincar de médico em casa, com a avó. Essas alturas ele tinha quantos anos? 4. 4 anos. Uhum. Mas você sempre ensinou os princípios bíblicos, tanto é que ele se dedica muito a ensinar princípios, inclusive escreve livros sobre princípios e tem programas, teve vários tempo de envolvimento com programas de rádio também falando sobre princípios. E como foi a educação dele daí na escola? Como é que funcionou? Então, quando ele tinha 4 anos, eu fui procurar uma escola para ele estudar. Eu ganhava um salário mínimo na época e não tinha condições de trabalhar, por conta de muitas idas e vindas dele ao médico. Uhum. E uma manhã, eu orando, eu pedi para Deus que eu queria colocar ele na melhor escola de Guarapuava, mas sem condições financeiras nenhuma. Você viúva também, não quis casar depois disso. Sim, não tinha condições por conta de muitas idas no hospital, né? Viveu para ele. Sim. Vive para ele. Aí eu fui procurar uma escola, a escola que tinha na época a melhor escola, ainda é a melhor escola. E eu lembro assim que eu cheguei e conversei com o pessoal, eles falaram o valor, naquela época o salário mínimo era 261 e a escola era 180. Então, nada para o meu bolso. Eu fui na igreja, peguei um vidro de óleo ungido, cheguei na escola e derramei óleo ungido em volta inteira da escola. Usou a fé. Sim, orei e decretei que o meu filho ia estudar naquela escola, que é o Colégio Aliança. E comecei a orar. Eu falei, Deus vai preparar alguém. Um dia de manhã eu estava orando e um pastor estava fazendo um programa de rádio. E no programa ele dizia assim, se você precisar de ajuda, conte comigo, eu estou aqui. E parece que algo falou alto no meu coração, no meu ouvido. Ele vai patrocinar o Boleslau. E eu fui até a empresa dele e contei o meu projeto para ele e falei que eu queria que o Boleslau estudasse naquela escola. E aí ele pediu para mim alguns dias, uma semana após, ele veio e falou, olha, essa escola eu não tenho condições de pagar, mas eu vou patrocinar o Boleslau na escola Ágape por 2 anos. Eu pensei, puxa, é um passo. Mas eu queria aquela escola, eu insistia naquela. Amava a Ágape, amava os professores da Ágape, mas sabia que o lugar do Boleslau não era ali, porque não era ali que eu tinha ungido a escola. E eu fiz crendo.
E quando o Boleslau estava no meio do segundo ano, a escola fechou. E aí houve uns problemas lá com alguns pais, e eu fiquei a favor do pastor, e o pastor deu uma carta para a gente de recomendação, e ele foi para o colégio onde eu queria. E lá ele estudou até que série? Até o último ano do Até o último ano do ensino médio. Isso, do ensino médio. Nessa escola, ele foi bolsista de 50%. Eu paguei, porque daí, depois que ele foi para outra escola, eu já tinha condições de pedir patrocínio para um jornalzinho que a gente criou, que é o Jornalzinho Semeando Princípios. E a educação do Boleslau foi baseada em princípios. O Boleslau nunca levou um beliscão. Eu nunca bati no Boleslau, esse negócio de criança levar chinelada. Nunca fiz isso para o Boleslau. Eu sempre eduquei ele com a palavra de Deus, com a Bíblia. É importante lembrar também que a Escola Ágape também teve um papel muito grande, porque a Escola Ágape em si ensinava em cima de princípios. Sim. A maioria dos princípios que eu conheci quando eu era pequeno, até os meus 6 anos, 7 anos, eu conheci lá. Por exemplo, mordomia. Mordomia que a gente acha muitas vezes que é dormir até tarde, ter várias coisas para si, na verdade é cuidado que Deus nos deu. E foi lá que eu aprendi isso. E por mais que não era a escola que nós queríamos na época, mas foi uma escola que Deus preparou para que você tivesse um passo inicial e também agregou valores espirituais na tua vida. E aí vem o sonho. O sonho dele era ser médico. É ser médico. Então, a princípio ele falava assim, vou ser médico, mas como a gente não tem condições nenhuma, né, nem tinha, eu ficava pensando assim, vai ser pastor. Mas nunca disse para ele, não alimentei a ideia de não ser, e ficava na minha. Sempre ele falando, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. E aí, quando ele estava terminando o ensino fundamental, ele comentando que ia ser médico. Eu acho que até tem umas mensagens dele que ele fala, quando eu crescer vou ser médico e pastor. E aí chegou a época do vestibular. O pessoal falava assim, vestibular de medicina tem que estudar 2, 3 anos, não passa. Eu fiquei tranquila. Só que ele fez uma campanha de oração no sábado, oração de manhã em jejum, para fazer o vestibular. E a gente na época não tinha dinheiro para pagar o vestibular. Um pastor deu dinheiro para ele. E ele foi lá, fez o vestibular no ano passado e passou no primeiro vestibular que ele fez. Com quantos anos ele passou no vestibular? Com 16 anos. 16 anos passou no vestibular para medicina. Uhum. Terminei o ensino médio com 16 anos. Terminou o ensino médio com 16 e com toda a dificuldade. Dificuldade de saúde, dificuldade financeira, enfim, a mãe sempre correndo atrás. E ele se dedicando ao máximo, porque para passar no vestibular para medicina não é qualquer um que passa. E aí, como é que foi para ingressar nessa faculdade? Então, pastor, como eu nunca entrei numa universidade, eu não tenho curso superior, nunca entrei numa universidade. Você não tinha noção de nada? Nada. Aí ele chegou em casa e falou, mãe, passei. Eu disse, parabéns, abracei ele e tal. E de repente ele chegou e falou assim, essa semana é a última semana para matrícula, você vai lá fazer a matrícula? Vou. Cheguei lá, entrei na universidade, tal, dei uma olhada assim, fiquei feliz assim pelo ambiente, muito bonito, muito chique. Aí fui conversar com o pessoal da recepção, a matrícula é 7.000. Eu não tinha nada no bolso. Tudo pela fé. Aí eu olhei, eu saí, eu chorei, literalmente, eu saí de lá e chorei. Falei, Jesus, por que eu alimentei um sonho? Por que eu não acabei com esse sonho no início? Será? E fui para uma praça, para quem conhece Guarapuava, a praça em frente à Unicentro, e chorei acho que umas 2 horas. Chorei bastante ali. De repente eu olhei para cima, comecei a lembrar o que Deus já fez e falei, bom, chorar não vai resolver problema. Emprestei um banheiro ali, lavei o rosto e comecei a mandar mensagem para algumas pessoas perguntando o que eu fazia. E as pessoas falaram, vai atrás de empresários. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem disse assim, olha, eu te ajudo com R$300, vai atrás de empresários. E aí eu comecei na segunda, na terça, na quarta. Na quinta-feira faltava R$1.400. Só que eu estava muito exausta, muito nervosa, porque eu estava... Isso para pagar a matrícula? Para pagar a matrícula. Só que daí a gente pensou assim, como a universidade é uma universidade séria, e eles oferecem um sistema de bolsas interno, tem o FIES, bastante coisa, então a gente pensou, não vai ser difícil. A gente paga a matrícula, ano que vem a gente resolve a questão. Aí eu consegui o dinheiro para a matrícula, na quinta-feira, que eu estava muito nervosa, faltava R$1.400.
Eu fui até uma pessoa e emprestei um cheque. Fiquei faceira. Falei, agora já está resolvido o problema. Quando eu cheguei no sábado de manhã para fazer a matrícula era até meio-dia. Eles falaram, nós não aceitamos cheque. Isso 10h45. E aí eu comecei a mandar mensagem. Você troca um cheque para mim? Você troca um cheque para mim? E de repente Deus providenciou uma pessoa. A pessoa foi até lá quando faltava 15 minutos para encerrar as matrículas. Essa pessoa trocou o cheque para a gente fez a matrícula. Aí saímos, aliviou. Que maravilha. Agora vamos pleitear uma bolsa. No mês de janeiro a gente foi lá, levou a documentação toda para pleitear a bolsa. Eles aceitaram a nossa documentação, foram até a nossa casa, assistente social foi até a nossa casa. Só que por conta do Boleslau ter estudado num colégio particular com 50% de bolsa, então eles não aceitaram para ele ser bolsista na universidade. E aí vem o dilema, começa o dilema. E aí tá, ele iniciou. Dia 10 de fevereiro, iniciou as aulas, né? Dia 10 de fevereiro iniciou as aulas e a gente começou a correr atrás de patrocínio para fazer a revista. Na revista nós vamos conseguir dinheiro para pagar, pelo menos vence 3 parcelas, na terceira a gente paga uma. Essa era a ideia. Aí eu perguntei para ele, você quer desistir? Ele pediu para mim, por favor, para não fazer ele desistir. Aí ele começou a estudar. Fevereiro, e eu fui pedir patrocínio. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí não teve mais como pedir patrocínio, porque as lojas fecharam. Aí começou a rolar boleto. Boleto do mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí chegou a hora de fazer a rematrícula. Quando chegou a hora de fazer a rematrícula, o pessoal deu prazo pra gente, horário para fazer a rematrícula. Aí o senhor nos ajudou e a gente conseguiu fazer a rematrícula. E agora os boletos estão rolando. Agosto, setembro, outubro. Quando for dezembro, a gente tem que fazer rematrícula de novo. E a dívida está lá. O Boleslau está com quantos meses já de faculdade? Estou com 8, né? Agora é setembro, outubro. Outubro é mês 10, então estou com 8 meses. 8 meses. E dentro daquilo que você já tem praticado, você já está presencial novamente? Já, desde o dia 10 de agosto. Dentro daquilo, como é que você tem se sentido? É realmente isso que você... Com toda certeza. E as notas, como é que estão? O aproveitamento? O primeiro semestre eu terminei com 96 em média. Média de 96 no primeiro Somando semestre? todas e dividido pela quantidade de matérias. Quantos anos seria a faculdade? 6. 6 anos. O total de todo o curso ficaria quanto? 504 mil e alguns quebrados. 504 mil, isso sem especialização? Sem especialização. Após terminar, você pretenderia, claro que daí você já conseguiria, mas você pretende fazer alguma especialização? Pretendo sim. Na área pediátrica. Meu sonho é atender crianças. Na verdade, o sonho cresceu dentro de mim para atender crianças pelo seguinte. Porque quando eu era pequeno e quando surgiu o sonho dentro de mim, eu tive muita dificuldade em achar médicos, cirurgiões e etc. que atendessem a área pediátrica. Principalmente aqui em Guarapuava. Hoje, por exemplo, se uma pessoa precisa de uma cirurgia pediátrica, ela tem que ir para Curitiba. E tem muitos que não têm essa condição. Então, meu sonho é se formar, me especializar em cirurgia pediátrica e ficar aqui em Guarapuava. Você está com quantos anos hoje? Agora eu tô com 17. Se você concluir tudo direitinho, com quantos anos você se forma? 23. 23 anos. Bom, a irmã Sirlene, ela esteve falando várias vezes comigo, nós tentando organizar alguma forma de poder ajudar o Boleslau Júnior. A igreja tem tido a sua parcela de contribuição, mas é uma faculdade que gera aí uma despesa em média de 10 mil por mês. Se somar tudo e dividir gastos de faculdade, mensalidade, junto com equipamentos que você vai ter que ir comprando ao longo do tempo, somando tudo, chegaria aí a aproximadamente uns 10 mil por mês. E eu falei com a irmã Sirlene para a gente fazer um vídeo. Não é um sonho apenas da irmã Sirlene, é um sonho meu, e a minha parte eu vou estar fazendo, ajudando. É um sonho do Boleslau Júnior e eu queria pedir a você, que está aí do outro lado, me acompanhando, vendo esse vídeo, se de repente você sente e sensibiliza-se com uma situação, com uma história de alguém que eu não tenho dúvida, que além de prestar serviço para o reino de Deus, como ministro da palavra, Deus usa ele, ele é um pregador do evangelho, membro da Cristo para as Nações, um dos nossos pastores aqui. Sua mãe
desenvolve o trabalho de ajudar aqui na obra. E eu não tenho dúvida que ele vai prestar um serviço social também. De repente, crianças que amanhã vão precisar passar por de repente, uma cirurgia, de repente não vai ter condições. Possivelmente Deus vai utilizar você para trabalhar e abençoar essas pessoas. A mesma dificuldade que a mãe dele ou que ele tem enfrentado, ele vai ver muitas pessoas. E a vida é assim. A gente primeiro semeia e chega uma hora que a gente vai colher. E você não sabe o que é que você vai precisar no amanhã. Então eu gostaria de fazer um apelo para a gente levantar uma vaquinha. Eu não sei se tem como fazer isso online, ou vou passar o telefone do pastor Boleslau, da sua mãe, ou até o mesmo o telefone da assessoria, para vocês que de alguma forma, o que a gente tem que resolver esse problema, porque agora dezembro já se completa pelo menos mais quantos meses? 6. Então já teria que ter um montante de quanto para pagar até dezembro? 80 mil. 80 mil. Mas não é só agora dezembro. Depois tem mais o ano que vem, mais o outro ano, mais o outro ano e mais o outro ano. Então eu gostaria, qual que seria um telefone para eles entrar em contato com você? Vai ficar gravado no vídeo, a gente vai descrever depois. Se alguém de alguma forma pode ajudar, né? É claro que a princípio a gente precisa de dinheiro para pagar essa faculdade. Mas de repente tem outras pessoas que vão se sensibilizar e dizer, não, a gente vai resolver isso de alguma forma. Mas eu creio que, de alguma forma, até o mês de dezembro, a gente vai estar precisando aí desses 70 mil reais. E eu estou pedindo, em nome desta família e do Boleslau, que eu posso adotá-lo como um filho hoje, já que eu o vi desde criança e acompanhei seu crescimento na obra do Senhor e senti de fazer esse vídeo para estar fazendo um apelo. Se nós tivéssemos aí 1000 pessoas que vai assistir esse vídeo, se cada uma ajudasse com 100 reais, 1000 pessoas com 100 reais daria quanto? 10 pessoas com 100 reais daria 1000. 100 pessoas daria quanto? 100 mil, é isso? 10 mil. 1000 pessoas daria 100 mil. E eu sei que nós podemos, não pesa para todo mundo ajudar com uma oferta de 100 reais. Esse 100 mil já bancaria até o mês de dezembro e sobraria um pouco para a rematrícula e já para o mês que vem. Mas se a gente tivesse 3 mil pessoas com 100 reais, já teríamos 300 mil que pagaria praticamente boa parte da faculdade dele. E se nós tivéssemos 5 mil pessoas, a gente pagaria toda a faculdade. Não é difícil de 5 mil pessoas se mobilizarem, mas de repente tem alguém, você é um empresário, e Deus tocou no teu coração de vir falar com a irmã Sirlene ou com o Boleslau e dizer, não, eu quero pagar metade da faculdade, ou eu quero pagar a mensalidade. Eu não sei, eu só sei que através deste vídeo Deus pode trabalhar. E eu vou dizer uma coisa, o valor que exceder, ou quando chegar o valor X, com certeza, se alguém, de repente, começar a investir, deu o valor depositado numa conta, e a irmã Sirlene falar, já deu o valor, pastor, faz um vídeo e cancela. A gente faz um vídeo e cancela, porque o que a gente quer é apenas o valor da faculdade. Seria isso? Sim, sim, pastor. Então eu vou deixar aqui o meu apelo ao povo. De alguma forma nós seremos gratos a vocês. Eu, pastor Alexandre, serei grato a vocês e também, se precisar, a minha empresa vai pagar. Eu mesmo gravo um vídeo divulgando a sua empresa, que vai estar pagando aí a faculdade do Boleslau, ou que se der, a minha empresa vai pagar 10%. Eu mesmo terei o maior prazer, além de estar orando, a igreja está orando, terei o prazer de estar gravando um vídeo e agradecendo. De repente, 10 empresas, se 10 empresas falarem, não, nós vamos ajudar com R$1.000 por mês, já pagaria a faculdade. Então o que a gente precisa é de gente que se sensibilize. E eu vou pedir para vocês entrarem em contato pelo número do telefone, WhatsApp, que é o WhatsApp da irmã Sirlene ou do pastor Boleslau. Qual é o WhatsApp? 42 98427 4204. Amém. Depois vai ficar na descrição desse vídeo
Nós estamos gravando o vídeo agora, mas ele vai ficar na descrição após a edição, ele já vai ter na descrição aí o número. E quem quiser falar diretamente comigo, vocês podem entrar em contato comigo. Se você é de Guarapuava, você pode vir à igreja e pessoalmente estar ajudando a irmã Sirlene. Eles têm sido abençoadores da obra do Senhor, eles têm demonstrado uma fidelidade a Deus muito grande e eu acredito que Deus não vai desapontá-los. E eu quero, em dezembro, gravar outro vídeo dizendo até onde nós conseguimos chegar. E eu creio que vamos conseguir atingir um objetivo muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. Não só até o final do ano, mas talvez toda a faculdade, em nome de Jesus. Qual é a mensagem que você quer deixar para eles, Boleslau? Principalmente para os jovens. A vida não é simplesmente uma coisa que você vai e pensa em fazer alguma coisa. Você tem que sonhar aquilo. Lutar por aquilo. Tem que colocar na sua mente, tem que colocar no seu coração. E não somente colocar os teus sonhos no seu coração, também ser grato. Porque por todas as coisas que Deus te fez até hoje. Porque há um pensador chamado Aristóteles que disse que a gratidão é memória do coração. Então, sempre coloque o que Deus te fez a cada dia, a cada momento, porque é claro que tem certas pessoas que acham que o diário é uma coisa arcaica. Então, vamos desenvolver uma memória que possa agradecer a Deus por cada momento, por cada minuto. Agradecer a Deus pela vida, pelos momentos que Ele te dá, pelos momentos felizes, momentos tristes, até porque Paulo vem para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, e nos diz assim: em tudo dai graças. Então, vamos ser gratos a Deus por tudo. E se você tem um sonho, coloque no seu coração, coloque na sua mente, e acima de tudo, coloque Deus na frente, e esse sonho vai dar certo. Para as pessoas te acompanhar nas redes sociais. No Facebook, Boleslau Júnior, no YouTube também está como Boleslau Júnior e no Instagram também. Inclusive, se vocês acessarem as redes sociais dele, vocês vão ver o Boleslau pregando com quantos anos? 6. 6 anos de idade ele começou a pregar. Então ele tem uma carreira já, né, na presença de Deus, ministerial, e eu acredito muito, não apenas no sonho dele, no sonho de uma mãe e também, acima de tudo, no sonho de Deus. E a coisa mais interessante, ele não vai realizar o sonho dele e nem o da mãe. Ele vai realizar o sonho dele, o sonho da mãe. Os dois sonhos se realizam. Por quê? Porque ele pode agregar tanto o ministério pastoral e ser um médico ao mesmo tempo. E por que não dizer, de repente, romper fronteiras para ajudar pessoas que precisam, como um médico sem fronteiras? Por que não dizer? Ministrando o reino, ajudando pessoas e também desenvolvendo a habilidade que Deus vai colocar, e já tem colocado diante dele como um exímio, um excelente médico que será. As suas palavras finais, irmã Sirlene. Muito obrigada, pastor. Eu quero agradecer a todos que vão assistir o vídeo e todos que vão ajudar. E eu quero dizer que sonhar, quando você sonha pequeno, você consegue realizar sozinho, mas quando o sonho é grande, você precisa de muita gente. E eu quero agradecer a todos que vão se envolver no nosso sonho. Muito obrigada. E a grande verdade é a seguinte: quando eles se envolverem com os teus sonhos, eles vão estar também se envolvendo com um sonho que eu não tenho dúvida que é um sonho de Deus, mas acima de tudo, Deus estará se envolvendo com o sonho deles. De repente você também tem um filho numa necessidade e você não pode resolver o problema dele. Mas se a gente somar e ajudar a resolver o problema de um filho, de uma mãe que sonha, Deus pode se envolver com os teus sonhos e realizar o sonho dos teus filhos. Um abraço, que Deus abençoe vocês.